Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe. É muito bom estar aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo elaborado, construído exclusivamente para você. Nós estamos aqui na nossa jornada de descobrir as promessas de Deus, os desdobramentos da promessa de Deus. Lembra lá do vídeo passado, dá uma olhadinha lá, que ele é muito importante para os nossos próximos estudos. Então não esqueça de também compartilhar esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e vamos junto caminhar nessa jornada, que dia após dia você possa alcançar lugares cada vez mais altos na presença de Deus e que os seus sonhos, os seus projetos, as promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, elas sejam mais facilitadas através do estudo da palavra de Deus. E eu espero que esse vídeo, eles tenham essa série de vídeos, esteja sendo bênção na tua vida e que você consiga, junto comigo, caminhar nessa jornada, traçar esse projeto até o final. E vamos então ao conteúdo especificamente desse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da promessa de Deus feita a Abraão. Lembra de Abraão? Quem foi Abraão? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E Abraão, ele era descendente de Sem, o primogênito de Noé. E Abraão, ele era do povo semita, também conhecido como povo hebreu. E ele era um descendente de Noé. E aqui, como os hebreus, a natureza econômica deles, eles eram criadores de gado, então eles tinham esse DNA de ser nômades, até mesmo por conta da natureza, de suas atividades econômicas, por conta de que a terra ela não era vasta, não tinha muito pasto, então acontecia de uma seca em determinada região, então eles eram obrigados a peregrinar. Então eles viviam essa peregrinação. Então Abraão, ele toda a vida, ele cresceu sendo peregrino em terra estranha. E quando Deus fala com Abraão, Deus se revela a Abraão, ele está no meio de uma jornada, no meio de uma peregrinação. Então ele sai de Ur dos Caldeus com seu pai, Terá, e eles saem em direção ali à terra de Canaã. Mas acontece que eles param no meio do caminho na terra de Harã. E ali eles ficam ali e acontece que o pai de Abraão, Terá, ele acaba falecendo na cidade de Harã. Então, Deus, quando Deus se revela a Abraão, Abraão ele está no meio dessa jornada, quando ele já saiu de Ur dos Caldeus, mas ele ainda não chegou em Canaã. Então, eles param ali em Harã e Deus fala com Abraão em Harã. Você já começou uma jornada, um projeto na vida, ao lado de alguém, e no meio do caminho esse alguém se foi, seja por qualquer razão, qualquer motivo que tenha sido, aquela pessoa que te inspirou a caminhar, a iniciar o projeto, ele se vai da sua vida, essa pessoa se vai da sua vida e você é obrigado a continuar sozinho. O que te motivou a continuar essa jornada? O que te motiva a continuar mesmo quando os planos iniciais eles se desfazem, quando a sua companhia, aquela pessoa que te inspira, que te motiva, ela vai embora, mas você precisa continuar sozinho. O que você fez? Você parou ou você continuou? O que te fez continuar? Foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. Ele começou essa caminhada saindo de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Foi seu pai que o inspirou, que o levou a esse início dessa jornada, mas no meio do caminho ele morre. E então Deus se revela a Abrão. E ele então faz promessas a Abrão
E então inspira novamente Abraão a continuar essa jornada em direção às promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a vida dele ali na terra de Canaã. E no meio desse luto por seu pai é quando Deus se revela. Deus então se faz conhecido a Abrão. Então ele chama Abrão para si. E então ele pede que Abrão deixe para trás tudo aquilo que ele conhece, deixe para trás a sua família, a sua parentela, e então ele vá sozinho em direção às promessas que Deus havia feito a ele. Ali, logo no início do capítulo 12, né? Então Deus se revela a ele e ele fala para que Deus fala para que Abrão deixe para trás aquilo que restou da família dele, que ele pegue somente Sara e vá embora. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Né? Então, juntamente a esse chamado de sair dali daquela região, sair do meio daquelas pessoas, com esse chamado Deus também faz promessas a Abrão. Então Deus faz promessas grandiosas para aquele homem, de uma descendência, prosperidade financeira e bênçãos espirituais. Então essa promessa que Deus faz a Abrão, ela tem 3 dimensões, que são essas 3 dimensões da promessa que Deus faz a Abrão, ela também nos atinge, porque são promessas familiares, financeiras e espirituais. Então, é uma só bênção com essas 3 dimensões, né? Então, lá em Gênesis 12, versículos 2 a 3, a gente lê bem assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu sei que você é condicionado, foi condicionado a acreditar que a bênção de Deus, ela se limita, inclusive, principalmente, né, nos dias de hoje, a questões espirituais. Mas não. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a bênção de Deus, desse Deus, ela contempla essas 3 dimensões de nossas vidas. Ela vai para os âmbitos familiares, financeiros e espirituais. Sempre que Deus for te abençoar, ele vai contemplar essas 3 áreas da sua vida, porque Deus, ele se preocupa com você, sua estabilidade emocional, que ela é construída e garantida na família, no seio familiar. Ele também se preocupa com questões físicas, o seu sustento, seu vestimento, trabalho, tudo isso faz parte daquilo que Deus criou para nós. É nossa preocupação, sim. É claro que não deve ser a maior das preocupações, porque se confiamos que Deus, ele nos sustenta, então isso não deve ser uma preocupação, mas uma confiança de fé, de que Deus se preocupa e ele prometeu e vai cumprir promessas que ele fez na sua área financeira, na sua área material também, nas áreas materiais da sua vida. Você não vai ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, mas nada vai te faltar, porque Deus irá te abençoar. Não deve ser uma preocupação excessiva, mas isso não quer dizer que Deus não se preocupa com isso e que devemos nos preocupar apenas, exclusivamente com questões espirituais, porque nós ainda possuímos um corpo, ainda temos fome, ainda precisamos comer 3 vezes ao dia, precisamos dormir à noite, precisamos nos vestir, e Deus sabe disso, e Ele se preocupa com isso. Então, são questões da nossa vida cotidiana que são tão espirituais quanto a oração, quanto o jejum, quanto a leitura da palavra,
estar na presença de Deus contempla essa área também. Então precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus tem nos prometido, né? Então Deus, ele criou o mundo físico e o mundo espiritual, e ele tem planos e promessas nessas três dimensões, que é a familiar, que contempla a nossa emoção, os nossos sentimentos, o nosso psíquico, nossa mente. Então ela é acolhida no âmbito familiar. Deus também se preocupa com questões físicas e também com questões espirituais para a sua vida. Não limite sua experiência com Deus. Lute por tudo aquilo que Deus te prometeu. Muito bem. Ao deixar Arã, né, contra a orientação de Deus, Abraão leva seu sobrinho Ló. Deus falou que era para ele deixar a sua parentela, mas Ló era aquele sobrinho, era o que ele conhecia de mais perto de um filho. O que ele tinha de mais próximo a um filho era Ló, que era seu sobrinho. E o pai de Ló tinha morrido também. E morrendo Tera também, Ló praticamente teria só Abraão. Então, ele leva Ló consigo, mas é como se fosse aquele filho do coração, aquela criança que ele viu crescer dentro de casa e ele não conseguiu sair de casa, deixar tudo e abandonar seu sobrinho, né? Porque Abraão amava Ló profundamente. Então, por isso é que ele leva Ló consigo. Em um determinado momento em que Abraão está peregrinando ali na terra de Canaã, acontece uma divergência. E essa divergência acontece entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló tinha sua propriedade, tinha seu gado, tinha sua herança. Abraão tinha o gado dele, a propriedade dele. Então, acontece que a pastagem na região era pouca, sempre foi pouca. Então, já não, ali a terra já não conseguia sustentar os dois, as duas heranças. Então, acontece que em determinado momento, Abraão chega para Ló e fala: não é bom que a gente fique brigando. Então, você decide para onde você quer ir, porque se você disser que vai para um lado, eu vou para o outro. E acontece que Ló decide então ir embora, e ele escolhe ali uma região que aos olhos de Ló é mais agradável, teria muito mais pasto, muito mais condições de vida. Ali lá no Gênesis capítulo 13, versículos de 8 a 13, diz assim: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita; se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. No jardim, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E essa foi a região que Ló escolheu para habitar. Então, essa separação, ela magoa profundamente o coração de Abrão, porque Abrão não trouxe Ló consigo para largar pelo mundo, para que eles, em determinado momento, se separassem, porque senão Abrão teria deixado Ló em Harã. Então, o desejo do coração de Abrão era conviver
com Ló, mas não deu certo essa convivência, e isso entristece profundamente o coração de Abrão. E no meio dessa tristeza, desse luto, e então Deus se revela novamente para Abrão, e ele promete a terra de Canaã, a sua descendência. Então, quando Deus vê Abraão triste, então ele vai lá, consola o coração de Abraão e promete a terra de Canaã, e assim a promessa, a grande promessa revelada na Bíblia, começa a tomar corpo. Passado algum tempo, acontece uma guerra ali entre os reis da terra. Eles começam a brigar por território, né? Então eles começam a brigar. Então o que a gente conhece aqui é essa guerra dos 5 reis contra 4 reis, né? Então essa guerra, ela era uma guerra muito longa, né, que parece que é uma característica ali da região, lutar e brigar, guerrear durante anos e anos e anos. Então era uma guerra que já durava 14 anos. Então era 4 reis contra 5 reis, de cidades muito poderosas. E então esses 5 reis, eles serviam pacientemente a Kedorlaomer. Kedorlaomer, olha o nome da pessoa, né? Então, durante 12 anos, eles serviram esse homem poderoso ali, que influenciava outros reis também. E no 13º ano, eles se rebelam, não querem mais servir. E aí, então, no 14º ano, eles começam a guerra, ela se intensifica. Então eles foram completamente destruídos na batalha. Nisso, os reis de Sodoma e Gomorra, eles fogem, né? E com seus exércitos, e deixam as cidades desprotegidas. Eles simplesmente, eles veem que eles estão perdendo, o rei foge e deixa a cidade vazia, sem proteção. Então vem esses reis, né, Kedorlaomer, e eles invadem a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra também, e eles levam cativo algumas pessoas. E no meio dessas pessoas que estão sendo levadas cativas, Ló, então, ele é levado cativo junto. Ele não estava nem ali participando do negócio, era uma guerra entre eles, mas como ele morava ali naquela região, então ele é levado cativo. Quando Abrão ouve falar que Ló tinha sido preso, levado cativo por outros, né, por outros reinos, que eram reinos, diga-se de passagem, reis poderosíssimos, que dominavam toda a região. Então, quando Abraão ele ouve falar disso, então que o seu sobrinho amado ele foi levado cativo, então Abraão ele se levanta, ele junta um pessoal dele mesmo, dos servos dele, e ele vai atrás para resgatar Ló, para que a gente possa ter uma ideia de quão grande, quão rico Abraão era, né? E a gente pode perceber aqui que Elão, ele era um dos reis lá, né? Então ele tinha exércitos poderosos, eles eram muito ricos e muito poderosos, muito fortes. Então Abraão sozinho, com apenas 318 homens, servos seus, né, que nem eram homens de guerra, eram pessoas que eram ali da guarda talvez dele, que o cuidavam, eram homens mais fortes, mais, né, então, mas eram homens ali, cuidadores de gado. Então é claro que a bênção de Deus, ela é maior e mais poderosa do que qualquer exército, mas ele sozinho, ele vai lá e ele consegue resgatar a Ló, seu sobrinho, e algumas outras pessoas também, né? Então ele fere esses reis mais poderosos da região.
e ele consegue libertar Ló, seu sobrinho Ló, né? E acontece que, estando Ló já em segurança, salvo da guerra, salvo de tudo aquilo que, né, a região era muito perigosa, então Abraão vai lá, salva ele, traz ele de volta para perto, né? E ao invés dele voltar a viver próximo de seu tio, ele decide voltar para o lugar dele lá onde ele morava em Sodoma. Então, Ló, ele teve mais uma vez a oportunidade de andar com Abraão, de estar perto de Abraão, mas ele não quer, ele escolhe ir embora novamente para Sodoma. E isso, mais uma vez, parte o coração de Abraão. E isso faz dilacerar de dor. O coração dele sangra. Então, Abraão, ele não tinha filhos. Então, parece que ser grande e poderoso, para quem? Não importava ser grande, ser poderoso, porque ele, a pessoa para quem ele poderia entregar a descendência dele, entregar, né, construir tudo aquilo e transferir aquilo, seria para Ló. E Ló não quer. Ló não quer andar com Abraão. Ló não quer saber de receber essa promessa e tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão. E mais uma vez, Deus acode o coração de Abraão e acrescenta mais um pedacinho da promessa, né? Em que Deus agora então promete um filho a Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 15 já, versículos de 1 a 10, está escrito assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E respondeu-lhe: Toma uma novilha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Ele fala de um filho, porque até então Deus havia prometido apenas a terra, né? A promessa financeira, né? Que ele teria grandes possessões, seria rico, seria abundante, e ele também teria uma terra. A descendência dele herdaria uma terra. Terra, ela não era suficiente para Abraão. Abraão queria um filho, Abraão queria uma família, queria descendência. E então Deus fala com Abraão de que ele teria uma descendência, e de que a descendência dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu, do que as areias da praia. E Deus prometendo uma descendência tão numerosa, Deus dá a Abraão apenas um filho. Isso traz uma ideia de continuidade ou eternidade no conceito judaico, ou seja, o legado de Abraão seria eterno. Não que ele poderia ver isso, mas esse legado de eternidade, né? Esse legado de que ele
os filhos dos filhos dos filhos herdariam aquela promessa, herdariam aquela terra. Então, no conceito judaico, isso é eternidade, isso é viver para sempre, é você ter seus conceitos, seus ensinamentos, suas ideias sendo propagadas muito além da sua morte, você ser lembrado muito além do dia da sua morte. Então, assim é que Deus promete esse legado a Abraão. Agora, para firmar a aliança com Abraão, Deus pede que ele então sacrifique um novilho, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pomba. E ali, através do fogo, Deus entra em aliança com Abraão e sua descendência, mas não sem antes revelar o sofrimento que a geração dele, que a descendência dele haveria de passar. Deus promete uma descendência grande, de prosperidade, de bênçãos, mas também de muito sofrimento. Então Deus já prevê aqui, já promete para Abraão que a descendência dele iria sofrer, iria ser escrava no deserto e no Egito, aliás, né? Então ele já promete isso. Abraão não fica sem saber tudo aquilo que Deus irá fazer, porque Deus tem prazer em comunicar aquilo que ele faz, os planos que ele tem, né? Então eles iriam sim ser prósperos, iriam sim ser bênção, mas também eles iriam passar por algum sofrimento ao longo da história, ao longo da trajetória, né? E a Bíblia afirma que essa conversa ela veio acompanhada de grande terror e densas trevas. Não deve ter sido fácil para Abraão ouvir aquilo que Deus iria fazer com seus filhos, com a descendência deles, mas Deus ainda assim comunica. Tem coisas que Deus fala ao nosso coração que não é fácil de ouvir. E por isso a gente gosta, a gente prefere fechar os nossos olhos. Mas isso não vai mudar o fato de que Deus irá fazer. Então é muito mais fácil aceitar, ouvir o que Deus tem para nos dizer, coisas que não são tão boas, não são tão agradáveis de se ouvir, e se preparar para o dia mau, do que fechar os olhos, os ouvidos, fingindo que a gente não entendeu, que a gente não ouviu, que a gente não escutou aquilo que Deus queria nos dizer, e aí deixar os acontecimentos nos pegarem de surpresa. Então, essa conversa, ela com certeza foi muito difícil, mas então ele consegue ter uma leve ideia do que poderia ter sido, né? Do que seria lá na frente. Então, essa aliança firmada, tendo passado todo o terror ali, tudo certinho, já aconteceu, Deus passou, conversou, aí o dia seguinte daquela promessa, né? O que ficou no coração de Abraão é a expectativa do cumprimento da promessa. Deus prometeu que teria um filho, Deus prometeu que haveria, e como seria isso? Como que vai ser? Já viveu isso? De Deus prometer alguma coisa no seu coração e você ficar pensando, será que vai ser agora? Será que vai ser ano que vem? Será? Como será? E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E eu fico até imaginando Abraão chegando em casa depois dessa noite de terror, em que Deus faz promessas a ele, que ele haveria de ter uma descendência numerosa, e que haveria sofrimento sim, né, mas haveria uma promessa. Deus iria cumprir aquilo que ele tinha prometido. Então ele chega em casa e conta para Sara, né, tudo aquilo que Deus prometeu a ele. Sara se alegra nesse primeiro momento, mas o tempo vai passando e nada de acontecer. Passa 1 ano, passa 2 anos e acontece que nada acontece. Então aquela coisa vai se esfriando dentro dele, ou mesmo desiludindo, ou a gente vai começar a procurar culpados. Por que que não está acontecendo?
Será que o problema sou eu? Será que o problema é comigo? O que está acontecendo que essa promessa não está se cumprindo na nossa vida? E Sarai ainda, mês após mês, em que a menstruação não falha um dia, rigorosamente naquele dia ela fica menstruada e não tem filho, e não tem promessa, e não tem nada. Então Sara começa a se culpar e a pensar que ela poderia, por alguma razão, estar impedindo as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus alcançasse a vida do seu marido. Então ela tem uma ideia, uma solução culturalmente aceita para a época, né, em que Abraão se deitaria com sua serva Agar, e então o filho dela seria como se fosse filho de Sarai, porque é serva dela. Nós temos o costume hoje de julgar o comportamento de Sarai e dizer que ela foi errada quando ela decide então entregar sua serva a Abrão para que ele concebesse de sua serva Agar. Mas só que se a gente for olhar um pouquinho mais para frente na Bíblia, a gente vê Jacó. Jacó casou com duas irmãs e quando elas não conseguiam ter filhos, elas então entregavam as suas servas a Jacó para que Jacó concebesse filhos nela, né? Nas servas, e aqueles filhos das servas foi computado como filhos legítimos de Jacó. Então, o certo é que Ismael teria que ter sido filho legítimo de Abrão. Não foi Sarai que fez errado. Sarai fez algo culturalmente aceito para aquela época, para aquela região. Não foi ela quem errou. A promessa de Deus passava por Sara, não era por Agar. A promessa de Deus contemplava o temor de Sara também. Não apenas Abraão era importante para a aliança, mas Sara também era importante para a aliança. Acontece que a promessa, ela não passava por Agar, ela passava exclusivamente por Sara. Também tem a própria atitude de desprezo de Agar. Agar, quando ela vê que ela é engravida, ela começa a menosprezar Sara, a diminuir o valor de Sara como mulher, como esposa, e então isso pesa no coração de Sara e também no coração de Deus. Agar, ela não entregou Ismael aos cuidados de Sara, que seria o certo, que seria o comportamento aceitável para aquela época. Lá em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 5, né, aparece assim: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ela fez tudo certo. Mas só que Abrão permitiu que Agar desprezasse Sara. E Agar não teria esse direito, porque não é porque ela concebeu e tem um filho, a Abrão, que ela se tornaria esposa legítima. Então, culturalmente, ela teria que permanecer no lugar dela. E ela não conseguiu. Então, além dela não conseguir, ela foi maldosa ao menosprezar o valor de Sara na dinâmica familiar ali, né, daquelas pessoas. E vale também lembrar que não foi Abraão quem despediu Ismael, mas sim Deus. Deus é que tira Ismael da presença de Isaac para que não haja influência de Ismael e Agar na criação de Isaac, para que eles possam viver a vida de acordo com os ensinamentos, princípios de Deus. Lá em Gênesis 17,
18, isso fica muito claro, que fala assim: disse Abrão a Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Para Abrão, ele estava feliz com Ismael. Ele não queria que Ismael fosse embora. Ele gostava de Ismael, ele gostava da presença de Ismael. E depois do nascimento de Ismael, Deus se revela mais uma vez a Abrão. E muda seu nome para Abraão e lhe faz a promessa de abençoar a ele e as próximas gerações eternamente. E nessa conversa, então, é que Deus institui a circuncisão como um sinal da aliança exclusiva de Deus, mas também Deus muda o nome de Sarai para Sara e promete para ela agora que ela teria um filho. E aí Abraão fala assim: mas Deus, tomara viva Ismael, deixa a Sara quietinha lá. A gente já se acostumou assim nessa vida, nessa dinâmica de vida. Deixa assim, deixa as coisas, não vai mudar, não vai mexer. Deixa a Sara lá quietinha no canto dela. Não mexe com isso não. Aceita Ismael que já tá aí. Mas não, Deus responde: não. Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. E com Isaque estabelecerei minha aliança. Deus, ele não tinha nenhuma intenção de desprezar Sara, de manter Sara desprezada ali naquele contexto histórico e familiar. Deus, então, estabelece a sua aliança com Abraão, mas também com Sara. E Deus é quem escolhe o nome de Isaque. Deus escolheu Isaque e nada mudaria isso. Isso tudo, então, se deu assim para nos ensinar que as coisas, elas não são como queremos. Não é como gostaríamos, mas é como Deus quer. Sempre será como Deus quer. Nossas intervenções na história não mudam a história que Deus está escrevendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Não mudam o propósito de Deus. Nós servimos a um Deus absoluto e imutável. Nada do que a gente faça ou deixa de fazer muda quem Ele é. Nós não temos o poder de convencimento com relação a Deus. Deus nunca mudará de lugar. Nós é que devemos nos mudar para nos encaixarmos a Ele. Sempre será assim. E a nossa oração, as nossas atitudes, elas não são para mudar Deus, mas sim para mudar a nós mesmos, o nosso coração. É para isso que serve a adoração. A adoração não convence Deus de nada, mas muda e transforma o nosso coração para que possamos nos adequar à vontade de Deus. E antes de terminar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre os últimos registros da vida de Ló, né? Quando a medida da maldade de Sodoma e Gomorra, ela se encheu diante do Senhor, então, e o pecado deles ali se multiplicou de tal forma que para Deus foi o limite. Deus então resolve destruir essas cidades. No entanto, Deus se lembra de Ló. Na verdade, Deus se lembra de Abraão. Ele sabia que se ele destruísse Ló junto com a cidade, o coração de Abraão se partiria. Então ele não gostaria de ver Abraão chorando e sofrendo pela morte de Ló. Então ele comunica a Abraão aquilo que ele está por fazer e aquilo que ele quer fazer, né? Então Abraão, ele começa a interceder pelos justos da cidade. Só que não haviam justos naquela cidade, ninguém, né? E mal sabia ele que ali não havia nenhum justo, nem mesmo seu sobrinho Ló era justo aos olhos de Deus, diante de Deus. Mas ainda assim, Deus resolve tirar Ló da cidade por amor a Abraão, porque ele sabia do que se passava, do amor que Abraão tinha direcionado ao seu sobrinho Ló.
E todos conhecem os fatos que se sucederam ali, né? Então, que Deus manda um anjo do Senhor que vai lá para conversar, para tirar Ló da cidade, fala para que Ló chame seus genros, né, futuros genros, para saírem da cidade. E então, mas o que eu gostaria aqui de chamar a atenção é para o fato de que Ló, mais uma vez, depois que ele sai da cidade ali de Sodoma e Gomorra, depois que ele é liberto, depois que ele vê a esposa dele se transformando numa estátua de sal, ele vê o fogo. Então ele tem a oportunidade de mais uma vez caminhar perto de Abrão, caminhar com Abraão, chegar perto de seu tio, conviver com seu tio e participar dos princípios espirituais que Abraão tinha, que Abraão vivia, mas ele não quer. E mais uma vez, quando o anjo do Senhor dá a ele a possibilidade de ir para onde ele quisesse ir, ele não vai para perto de Abraão. Ele vai e ele vai para longe, ele vai para outra região. Então ele decidiu morar na região de Zoar. E chegando lá, né, as suas duas filhas se deitam com o pai e engravidam. E dessas duas concepções surgem duas grandes nações, os amonitas e os moabitas. E essas duas nações, elas fazem oposição ao povo de Deus desde aquele momento, contra os descendentes de Isaac eternamente. E tanto que lá em Jeremias, lá na frente, ainda existe lá uma promessa de restauração dos moabitas e dos amonitas por amor a Abraão. Mas eles nunca se rendem a Deus. Eles pode ser que em um determinado momento eles venham a se arrepender, mas até ali o que a gente vê nas narrativas bíblicas ainda não tinha acontecido. E lá em Deuteronômio 2, capítulo 2, versículos 16 a 20, aparece, né, quando o povo de Israel tá peregrinando pelo deserto, então eles caminham ali e eles se aproximam da terra dos moabitas e dos amonitas, né? E então Deus fala para eles que eles não vão lutar contra esses dois povos, porque aquela região é uma região dada de herança eternamente aos descendentes dos filhos de Ló, né? Então, na verdade, esse amor que Abraão tinha por seu filho Ló é muito respeitado por Deus. Ele respeita isso, mesmo que são dois povos que vão fazer eterna oposição aos descendentes de Isaac, aos descendentes de Abraão, mas Deus ainda assim os preserva por amor a Abraão. Mesmo Ló e sua descendência, mesmo eles não se interessando por servir a Deus, por conhecer a Deus, por andar na presença de Deus, por amor a Abraão, Deus preserva a sua herança. E Deus cuida dos seus descendentes, dos descendentes de Ló, e ainda espera que um dia eles se tornem para o Senhor, mas ele não destrói. Assim, então, depois de tudo isso, e a partir daqui, Abraão entende que Ló escolheu não andar perto. Ló escolheu não estar perto e ele jamais voltaria para perto. Então, Abraão, ele segue a vida dele. E Ló, então, desaparece das narrativas bíblicas. Então, aqui foi a última menção de Ló e e das suas duas filhas. E depois, lá na frente, então, a gente só vai ouvir falar um pouquinho, pouca coisa mesmo, a respeito dos moabitas e dos amonitas, que em determinados momentos
ainda lá no livro de Juízes, eles oprimem o povo, né? Oprimem ali o povo de Israel. E então Deus levanta ali os juízes para libertar o povo de Israel da dominação dos amonitas. Então eles não se rendem a Deus e eles não andam perto, e assim eles vão preservando esse mesmo estado de espírito de Ló, de não querer estar perto do povo de Deus e não querer ouvir falar de Deus. E assim encerra mais um vídeo. Eu espero que tenha ficado muito claro essa transição, essa promessa que Deus faz a Abraão, e que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar, se inscreve aí no canal, por favor, e compartilha com as pessoas, aciona o sininho e vamos então em direção ao próximo vídeo. Que Deus os abençoe.